Não sei se os irmãos ficam felizes com isso ou chateados com isso, mas hoje nós chegamos à nossa última exposição do Evangelho de Mateus. Finalizando então esse Evangelho depois de longos, não sei, 3, 4 anos, desde o capítulo 1 de Mateus, e agora nós chegamos na última parte, lá no capítulo 28. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Mateus 28, nós leremos o 16, versículo 16, até o final. Capítulo 28 de Mateus. Então nós vamos. É claro que eu vou falar um pouco aqui do que a passagem nos mostra, mas eu também queria trazer algumas reflexões a respeito do Evangelho como um todo, de como a gente consegue, agora que nós finalizamos o livro da Bíblia, o que a gente faz com essa informação, com essa jornada que a gente trilhou ao longo de tanto tempo, um livro tão completo, tão comprido, mas ainda assim tão simples dentro do seu conteúdo, daquilo que tem para nos passar em relação às verdades do Senhor. Nós vamos olhar então o Evangelho de Mateus. E claro, ainda tem uma outra ocasião especial hoje, mas a gente vai falar mais quando eu terminar aqui a nossa posição. Mateus 28, 16 até o 20, diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Maravilhoso essa passagem, não é, irmãos? Muito bom a gente olhar como o Evangelho de Mateus ele se finaliza. E nós observamos aqui, desde que começamos o capítulo 28, o quanto as coisas têm acontecido nessa última parte do livro, nesse último capítulo. Jesus ressuscitou, as mulheres foram testemunhas da ressurreição. Então nós temos ali aquela situação dos judeus e dos guardas, acredito que foi a semana passada. E então nós chegamos aqui na grande comissão. Precisamos fazer algumas reflexões aqui, por exemplo, versículo 15, nós temos aqui, 16, na verdade, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Ou seja, os 11, depois do capítulo, lá no capítulo 26, 27, os 11 discípulos de Jesus desapareceram. Ninguém mais sabia onde eles estavam. A gente fala muito que Judas traiu a Jesus e Pedro negou a Jesus, mas na verdade, quando nós olhamos os outros discípulos, todos eles, de certa forma, também negaram ao Senhor. Pois no momento quando o Senhor mais precisava, onde eles estavam, nós não sabemos, eles fugiram. Todos fugiram. Todos temeram a perseguição. Todos temeram o que poderia acontecer com eles. E agora eles aparecem. Nós vimos no começo do capítulo 28, quando Jesus disse, no versículo 10 do capítulo 28, Jesus diz para as mulheres: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Ou seja, mesmo esses 11 homens, tendo cada um a sua forma negado a Jesus e fugido da presença do Senhor, ainda assim Jesus os chama de irmãos. Ainda assim eles são considerados como família de Cristo. Mesmo com suas falhas, mesmo com suas imperfeições, mesmo com os seus conflitos. Isso deve nos trazer reflexões para a nossa vida. Quando a gente olha para o versículo 16 novamente, esses 11 então voltaram, partiram para a Galiléia, onde Jesus tinha designado. E o versículo 17 diz: quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ou seja, mesmo no grupo daqueles que andavam com Jesus, mesmo no grupo daqueles que caminhavam com Jesus, ainda haviam aqueles que duvidaram. Ainda existiam aqueles que, ao olhar ao nosso Senhor, não tinham certeza quanto ao que estavam vendo. Não tinham certeza se de fato aquele era o Filho de Deus. Pensem, nós olhamos para esses discípulos e muitas vezes nós os consideramos até um pouco estúpidos em algumas atitudes. Né? Poxa, como é que ele pode questionar o nosso Senhor ressurreto? Como ele pode duvidar de uma presença tão gloriosa, de uma presença tão evidente? Mas certamente nós faríamos a mesma coisa se estivéssemos lá. Certamente nossos corações também teriam o mesmo nível de dúvida que esses homens tiveram. E
quando nós observamos aqui, outros, em contrapartida, também o adoraram. Isso acontece muito conosco também. Quando nós observamos o nosso Senhor, quando nós percebemos o que Sua palavra nos revela, muitos de nós têm a tendência natural para adorar, mas outros duvidam do nosso Senhor. E na sequência do texto, Jesus se aproxima deles e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é muito importante. Isso quer dizer que Jesus, nesse seu estado ressurreto, nesse seu novo, essa sua nova natureza que nós observamos, ele exerce esses dois papéis. Agora ele tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Agora o Filho exerce de fato o seu poder no aspecto que ele venceu a morte. Ele venceu aquilo que vence todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm medo da morte. Eu falei isso na vez que eu estive aqui pregando. Todos os seres humanos, eles temem a morte. Todos os seres humanos temem deixar de existir. Deixar de existir é algo muito confuso na nossa cabeça. Porque nós temos a percepção de que a nossa vida é duradoura, nós sempre vamos estar aqui, nós sempre vamos estar presentes, vamos poder ver nossas gerações e gerações em diante. Nós não estamos naturalmente preparados para o momento da despedida desse mundo. Nós não estamos preparados para desmamar desse mundo aqui. Nós queremos sempre ficar agarrados aqui, porque nós tememos a morte. É natural do ser humano. Nós tememos isso. Mas o nosso Senhor venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, hoje nós também podemos vencê-la. Porque o nosso Senhor venceu a morte, o cristão agora não caminha com medo do que vai acontecer no futuro, quando ele for morrer. Porque ele sabe que o Senhor já venceu por ele. A ressurreição de Cristo é uma prova disso. Os discípulos, ao verem Cristo ressurreto, talvez não tivessem essa dimensão que estamos falando aqui. Mas é importante que você agora perceba isso. A sua vida, a sua existência, ela não se limita àquilo que você faz aqui na terra, quando você está aqui em carne, osso, órgãos e tudo mais. Mas a sua existência, ela perdura pela eternidade. E o que nós fazemos aqui, de certa forma, deverá prosseguir na eternidade. E como nós observamos essa postura dos discípulos em adorar o Senhor como Rei, é isso que nós devemos fazer. Só que Jesus, quando ele fala do seu poder, que ele recebeu o poder sobre os céus e a terra, esse poder ele não está limitado apenas à sua essência, ao seu poder em si, ou à sua própria pessoa, mas o argumento de Jesus aqui é que esse poder faz então com que nós tenhamos uma obrigação em relação a isso. E porque foi dada autoridade no céu e na terra, ele continua no 19 dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o poder de Cristo é aquilo que nos capacita a seguir cumprindo a grande comissão. E a palavra comissão ela é muito interessante, porque nós, a missão, como é que eu vou explicar? Quando a gente pensa em missão, nós percebemos que nós tivemos. Pegar uma tela bem. Obrigado. Quando nós pensamos em missão, é muito parecido com o que a gente vê nos filmes. É uma agência secreta ou é uma organização que chega para uma pessoa e fala: a sua missão é tal. Quando nós pensamos em termos militares, é um oficial superior que designa um soldado um oficial inferior dizendo: ó, você vai fazer tal coisa. É uma missão. Ele está dando uma ordem, ele está dando um objetivo para que aquele soldado cumpra. Isso é uma missão. Mas e comissão? O próprio nome já dá para a gente algumas pistas do que comissão significa. Significa que é uma missão em conjunto. Nós e o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante. Nosso Senhor Jesus Cristo, se assim desejasse, como um Estado, poderia fazer com que todos automaticamente se convertessem, com que todos automaticamente viessem para o seu caminho, para a sua direção. Mas Ele fez com que nós, cada um dos cristãos aqui reunidos, espalhados por toda a terra, de alguma forma fizessem parte dessa missão. Então nós também somos co-missionários. Uma missão que o nosso Senhor tem, e Ele compartilha conosco, para que nós também façamos parte dessa missão. Para que nós também tenhamos o mesmo objetivo do nosso Senhor,
no aspecto de trazer todos ao reino de Deus. Ele diz: façam discípulos de todas as nações. Isso é muito importante. Nessa época aqui, o povo judeu ainda achava que somente eles eram o povo escolhido de Deus. Só eles achavam que eram os escolhidos, somente eles teriam acesso às verdades de Deus, somente eles seriam o povo que teria uma linha direta de comunicação com Deus. Os judeus observavam muito dessa forma. Então Jesus Cristo vem e diz a eles, aos seus discípulos: façam discípulos de todas as nações. Ou seja, o Evangelho não é mais, nunca foi, né? Mas Jesus deixou isso muito claro aqui. O Evangelho não é restritivo, ele é a todos. Todos têm ou deveriam ter o dever, o direito de ouvir o Evangelho. E cabe a nós que estamos aqui propagar essa mensagem de que devemos compartilhar o Evangelho com o máximo de pessoas que nós conseguimos. Nós temos muitas vezes preconceitos, assim como os judeus, em relação a isso. Eu não vou pregar para o fulano porque ele é de família católica, eu vou arrumar um grande problema. Eu não vou falar do Evangelho para minha tia que é espírita. Estou dando exemplo, minha tia não é espírita. Nem tem tia, mas enfim. Vou dar um exemplo, vou pregar para um amigo meu. Ele não vai entender muita coisa para ele. E quando a gente faz esse tipo de limites em relação à pregação do Evangelho, estamos agindo como judeus que achavam que só eles podiam ser detentores da verdade. E não se enganem, irmãos. Não estou dizendo que isso acontece aqui, mas muitas igrejas têm esse pensamento exclusivista de que o Evangelho pertence somente a eles. De que o Evangelho não pode ser para qualquer um. Não é qualquer um que está pronto para receber o Evangelho. Não é qualquer um que pode pisar aqui na igreja. E quando a gente olha para a grande comissão, a verdade é essa. A grande realidade é que é para qualquer um. Qualquer um pode ouvir o Evangelho. Qualquer um pode vir à igreja. Qualquer um pode desfrutar das maravilhas do Evangelho. A diferença, e é isso que a gente trabalha para que isso seja transformado, é que quando a pessoa vem, ela não pode sair como ela está. E aí que é a diferença. É aí que a nossa responsabilidade aumenta de tamanho. E ele continua: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo, que a gente talvez os irmãos saibam disso, né? Os irmãos, todos aqui, a grande maioria são batizados. O batismo ele tem uma representação muito simples, apesar de ser um evento muito importante para a nossa vida cristã. O batismo, ele simboliza um novo nascimento. E nós, ainda mais nós batistas, né, que batizamos por imersão, a gente mergulha as pessoas. Algumas pessoas a gente até dá vontade de deixar mais tempo mergulhar na terra. Mas nós batistas ainda batizamos por imersão, porque dramatiza melhor essa questão de a pessoa morre no mundo e renasce em Cristo. Nós não acreditamos no batismo em si que faz essa mágica, né, de fazer a pessoa se limpar e depois voltar sem pecados, ou voltar realmente transformada. Mas nós entendemos que o batismo, ele simboliza isso de forma muito boa. É um mandamento, o Senhor diz que nós temos que fazer isso. Então, quando ele coloca aqui, batizando as nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é claro que ele está se referindo ao batismo mesmo, mergulhar e tudo mais, mas muito mais que isso, é fazer com que as pessoas sejam novas criaturas. É fazer com que as pessoas que nós estamos tornando os discípulos não sejam apenas cristãos nominais, mas que sejam pessoas que de fato não tenham vergonha de demonstrar ao mundo que morreram e nasceram. E aí eu digo mais a você, meu irmão, eu digo de repente até para mim, eu escuto às vezes as pregações que eu falo e eu tento até trazer para a minha própria realidade. Eu te digo, se você, cristão, membro de uma igreja, apaixonado pelo Evangelho, se você não tem o desejo de fazer discípulos, se você não tem o desejo de levar o Evangelho, se você não tem o desejo de ir fazer discípulos de todas as nações, certamente você ainda é alvo desse tipo de evangelismo. Se você não quer evangelizar, é porque você precisa ser evangelizado ainda. Essa é a chave que nós entendemos ser a palavra de Deus nesse tipo de evangelismo e missões. Todo cristão deveria arder por evangelismo
que isso não é. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla, já falei disso uma vez, 2, milhões de vezes. Eu não acredito em chamado para ser missionário, porque tem um chamado missionário. Você não precisa de um chamado missionário, porque a grande comissão foi dada a todos. Então todos os cristãos deveriam ter essa preocupação. É claro que alguns vão se dedicar mais exclusivamente ao campo missionário, outros vão ter outras atribuições, de repente uma pessoa é mais centrada na área de pregação, outra é mais na área de RBD, de repente numa área mais administrativa, mas ainda assim, independente da função que você executa na igreja, você deve ser um evangelista. Você deve ser uma pessoa que clama a Deus todos os dias para que Ele dê forças, para que você traga outras pessoas para o Evangelho. Um bom cristão é aquele que deseja ser um instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento de evangelismo mesmo, um instrumento para que outras pessoas conheçam o Evangelho. Então, no versículo 20, ele mostra ainda mais detalhes com isso, ensinando-nos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, nós, enquanto cristãos, isso é muito interessante a respeito do evangelismo, né? Porque nós acreditamos que no nosso mundo de hoje, né, os cristãos antigos tinham muito isso, né? Até aqui na igreja tem também. Nós acreditamos que somente dar uma folheta para uma pessoa, e somente isso, irmão, deixa eu ver se pronto. Isso é evangelismo. E em termos bíblicos, isso não é evangelismo. Porque só isso não vai dar certo. Pode dar certo, pela graça de Deus. Tem muitas histórias de pessoas que, ao lerem os panfletos, realmente tiveram ali um choque de realidade, leram aquilo e entenderam algo que lhes faltava, tiveram uma compreensão melhor a respeito da vida, mas isso foi pura graça de Deus. Óbvio. O evangelismo saudável que nós observamos, a maneira correta que o Evangelho nos mostra, de levarmos a palavra do Senhor ensinamos a guardar as coisas que tenho ordenado a vocês. E é por isso que o evangelismo é uma tarefa, muitas vezes negligenciada nas igrejas, e muitas vezes pouco praticada. Porque o evangelismo bíblico não é apenas entregar panfletos. O evangelismo bíblico consiste em você, de fato, fazer com que a pessoa que está lhe ouvindo entenda o evangelho da salvação. E isso não é o panfleto que vai dizer para você. É você que vai dizer isso. É você, enquanto porta-voz, enquanto embaixador do reino. É você que vai dizer isso à pessoa. Nem que você leve 2 horas com uma única pessoa explicando. É assim, assim, assim. Mas pastor, mas e tal coisa? Eu vou te explicar passo a passo. Aí sim você está fazendo isso que Jesus falou aqui. Ensinando a guardar todas essas coisas que eu tenho ordenado a você. Esse é o evangelismo, essa é a grande missão que nós devemos fazer. Eu me lembro quando eu era mais novo, ainda mais novo, né? Sempre colocar. Na minha antiga igreja, a gente tinha toda sexta-feira fazia-se uma viagem missionária para a cidade de Apiaí, que fica, já ouviu falar, né? Apiaí fica mais ali, bem ali, litoral norte, não sei, né? Litoral norte, ao sul, litoral sul, isso, né? Ilha Bela, litoral norte, é isso. Viu? Eu sou muito forte, né? Conheço muito o nosso estado, assim, tudo. Toda sexta-feira tinha um ônibus que parava na frente da igreja e levava a galera toda para Apiaí. E nós chegávamos sexta-noite, já tinha um culto. Sábado era o dia inteiro a gente falando com as pessoas lá nas casas, indo nas casas, indo nos lugares. Sábado à noite ainda tinha um culto à noite, das pessoas que a gente evangelizou durante o dia, para fazer o culto de sábado. Domingo nós tínhamos o culto pela manhã, mais evangelismo à tarde, e aí quando era umas 6 horas, 6h30, nós já arrumávamos nossas malas e partíamos de volta para Santos, né? Lá na Igreja Batista do Maravilha. E eu pude ir umas 3 ou 4 vezes lá para Apiaí, e o pastor que cuida ali do projeto, cuidava, não sei se existe ainda, iam pessoas de várias denominações diferentes, não eram só batistas. Nós tínhamos batistas, presbiterianos, pentecostais, congregacionais, várias pessoas ali juntas, né? E o pessoal que dava ali o curso, né? O curso assim, ele dava para a gente como se fosse um treinamento bem rápido, antes da gente sair. Eles falavam isso, né? Foi daí que eu tirei isso que eu falei para os irmãos, né? De que você não tem metas de evangelismo. Tem que falar com 10 pessoas.
Eu tenho que falar com 5 pessoas. Você vai falar com quem você conseguir. Se você for sair para evangelizar no bairro X, entrou na casa de uma pessoa, ela cedeu a casa para você falar, para você expor o evangelho, e de repente você passar 2, 3 horas ali conversando com aquela pessoa, não importa. Você está fazendo o que o nosso Senhor Jesus indicou. Você não está perdendo tempo que você podia usar com outras pessoas. Na verdade, você está investindo tempo em alguém que de fato se interessou pelo Evangelho. E muitas vezes nós olhamos para o evangelismo, para missões, como se fosse uma questão quase empresarial. Não, hoje eu vou evangelizar, eu tenho que entregar 15 folhetos, eu tenho que visitar 2 pessoas, eu preciso que pelo menos uma venha para a igreja. Isso nunca vai dar certo. Porque não é você que determina o resultado. Não é você que determina o coração da pessoa. Você não pode fazer mágica nesse sentido. Você não tem como você bater metas evangelísticas. É impossível, é impossível. Você não é Deus. Nós não somos Deus. E por isso nós recebemos essa comissão de levar a palavra, de fazer a nossa parte. Nós não podemos determinar o resultado do evangelismo, da missão, mas nós podemos cumprir aquilo que nos foi ordenado. Nós podemos executar com certeza aquilo que Jesus nos ordenou aqui, porque sabemos que Ele vai estar conosco. E Ele diz aqui, bem na última frase do versículo 20, né? E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E assim termina o Evangelho de Mateus. Eu não sei os irmãos, mas eu acho isso muito bonito. O Evangelho de Mateus, ele acaba com isso: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Percebam que nós olhamos para os evangelhos como se fossem histórias. Ele está contando a história de Jesus, ele está contando a vida de Jesus. Não, ele está contando o ministério de Jesus. E quando Mateus coloca aqui, estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, a história não acabou, a história continua. O ministério de Cristo não terminou, ele segue através de nós. Isso é muito importante. Quando você lê um livrinho de história, você vê lá o começo, o meio e o fim. Acabou a história. Acabou. No caso dos filmes ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Vai ter no filme, mas uma hora acaba. Uma hora tem que acabar. A história se termina. O autor coloca e viveram felizes para sempre, ou viveram, enfim, ele dá um fim para a sua história. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, não tem fim. A história não acabou. E quando a gente olha o Evangelho de Mateus, a gente não sabe. Se você, de repente, só leu o Evangelho de Mateus e não sabe o que acontece no resto da Bíblia, você pode olhar assim: meu Deus, mas Jesus falou isso, mas e os discípulos? O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com João? O que aconteceu com os outros? Para onde eles foram? O que fizeram? A ideia quando Mateus escreve o seu Evangelho é exatamente essa: é fazer com que os seus leitores tenham essa percepção de que o Evangelho não acabou, de que a história do Evangelho continua, de que a missão que Jesus Cristo nos chamou a fazer, ela não terminou, é só o começo. O fim do Evangelho de Mateus é o começo de uma nova trajetória, é o começo de uma nova história, e nós fazemos parte disso. Começou aqui no Ministério de Cristo, temos um outro envio dos seus discípulos alinhados os dois, mas essa história não termina nesse tempo, ela continua. E da mesma forma que Jesus coloca aqui: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele está se referindo sim aos seus discípulos, mas também a nós, leitores do século XXI. O que Jesus diz aqui é: vá e leve a palavra, e não se preocupe, porque eu vou estar com você todos os dias. Isso a gente não pode deixar de sair das nossas mentes. Nós evangelizamos, poxa, hoje foi um dia, de repente a gente vai evangelizar, sai, foi um dia ruim na nossa cabeça, né? Poxa, ninguém abriu a porta, ou ninguém quis ouvir, ou ninguém veio. E o que deve nos trazer conforto? Eis que eu estou com vocês todos os dias. Isso é o que deve fazer o nosso coração sentir paz em relação à grande comissão. O Senhor está conosco todos os dias até o fim. E que hoje, irmãos, caminhando para a nossa conclusão, novamente, se você não tem o desejo no seu coração de ser um evangelista, ou de ser um missionário, ou de levar a palavra do nosso Senhor, repense-se de fato, de repente não é você que precisa ser evangelizado. De repente não é você que precisa de um trabalho missionário para se voltar ao nosso Senhor.
Que o nosso coração não seja levado pelas nossas próprias convicções, mas que seja um coração direcionado por aquilo que o Senhor nos mostra. Que nós tenhamos um coração de fato evangelizador e missionário todos os dias da nossa vida. Amém? Bom, olha só, né? A gente fala muito aqui a respeito da pregação expositiva, né? O que isso quer dizer? Não sei se vocês estão estão percebendo alguma coisa assim, mas nós sempre, pelo menos desde que eu cheguei, faz 3 anos quase, todos os domingos a gente expõe somente Mateus. Começou lá no capítulo 1 e chegamos finalmente no capítulo 28. Ou seja, eu e o pastor Vinícius, a gente não escolhe aquilo que a gente vai pregar. A gente apenas segue a sequência do texto. Então eu não escolho, hoje eu vou pregar sobre, sei lá, inveja. Hoje eu vou pregar sobre riqueza. Não. A gente prega aquilo que a sequência do texto nos mostra. E isso é muito importante, porque nos protege também. Porque não sei vocês, muitas pessoas de igreja às vezes falam isso. O pastor teve uma vez aqui que o Mateus fala sobre o assunto do divórcio, por exemplo, né? E acabou que eu preguei essa mensagem e eu não escolhi pregar, mas eu segui a ordem do texto. Então nenhum irmão pode chegar e dizer: ah, pastor Lucas pregou sobre o divórcio, o que ele está fazendo? Está dando direitinho para mim. Não é, porque eu estou seguindo a ordem do texto. Aí você me pergunta: Lucas, por que você está falando tudo isso? Que bom que você perguntou. Por quê? Hoje, o nosso texto que chegamos hoje no final de Mateus, ele fala justamente sobre missões e evangelismo. E o que tem a ver? Tudo a ver. Porque hoje nós iniciamos o nosso ministério de evangelismo. Olha que bonito como Deus ele faz as coisas de formas que a gente não entende. Algumas vezes algumas pregações a gente acabou não fazendo Mateus, fez outras, aniversário da igreja, acabou pulando algumas mensagens de Mateus e tudo mais, mas hoje, no dia que Mateus finaliza, onde a gente fala sobre a grande comissão, é exatamente hoje o dia em que vamos começar o ministério de evangelismo. Percebam as vantagens da gente expor a palavra de Deus de maneira sequencial, sem escolher aquilo que vai ser falado, porque no fim das contas a vontade de Deus prevalece. No fim das contas, Deus fala aquilo que Ele queria falar, e a gente nem tem como mudar isso. Isso é muito bonito. Então, vamos chamar o pastor Vinícius para falar do ministério. E a irmã Alice também, por favor. Estou chamando a senhora não enxerga. Graça e paz, irmãos. Foi bem propício, né? A mensagem de hoje, porque eu estava pensando ali, o pastor estava falando, e eu estava pensando, interessante. É tudo no tempo do Senhor. Porque eu ficava assim, mas já está demorando. Um dia eu quero ir, aí eu estou com gripe, eu estou com infecção urinária, eu estou com não sei o quê, e parece que está tudo puxando para trás. Aí eu até, meu Deus, será que foi do Senhor mesmo esse propósito, né? Esse desejo do meu coração? Será que nasceu mesmo no seu coração? Aí eu ficava questionando. E agora o pastor falando ali, aí eu pensei, eu disse assim, não, realmente foi do Senhor, porque veio a calhar exatamente no último texto, né, onde Jesus separa a grande comissão. E hoje, para nós darmos início, né, a esse projeto, para já semana que vem, amanhã, não sei o que nós vamos fazer, o pastor pode falar, e para a gente começar a sair, né, para levar a palavra às pessoas que já estão ali, já ansiosas para ouvir, com certeza. E na terça-feira e na
nós temos que nos colocar diante do Senhor, pedir perdão por todos os nossos pecados, nos arrepender de tudo que fizemos que desagradou a Deus e pedir para Ele nos mudar, nos moldar e colocar a palavra dele na nossa boca. Porque muitas vezes nós vamos querer falar de nós, mas nós não vamos evangelizar por nós mesmos, nós vamos falar da palavra de Deus. Se você não tem muitos versículos assim na sua mente, vocês vão ter que levar suas Bíblias. Eu nem leio, mas eu posso levar a minha, porque quem faz junto comigo pode ter, né? Vamos levar a nossa Bíblia, se possível, deixe o celular, porque pode ocorrer até alguma coisa desagradável no caminho, né? Mas leve a Bíblia, porque é muito melhor as pessoas verem que o crente tem prazer e tem alegria de levar suas Bíblias na mão. E você pode, já em casa, escolher um texto onde você vai pregar para aquela pessoa que você vai evangelizar, pregando a palavra de evangelismo mesmo, de salvação. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quando Jesus fala, João 3,16, então nós vamos pregar assim, na maneira simples, não vamos colocar palavras difíceis, porque nós vamos conversar com pessoas simples, podemos até conversar com doutores, mas isso aí o Espírito Santo coloca na boca da gente, nos lábios da gente e na nossa mente aquilo que nós vamos falar. Agora eu vou passar a palavra para o pastor, tá bom? E espero que todos estejam, aqueles que se comprometeram a sair para evangelizar, que tenham uma vida correta. Se está faltando alguma coisa, peça perdão para Deus e vamos procurar andar para dar um bom testemunho àquelas pessoas que vão falar conosco. Eu gostaria de pedir a Rosa ou então a irmã Eliane, que me ajudou para assim, pegar essa bolsa. Essas camisas, elas são só para aquelas pessoas que vão trabalhar junto com a gente no evangelismo. Eu sei que vai ficar faltando algumas, porque elas foram feitas a letra M, né? A letra M. E graças a Deus que pessoas que é de jeito levantou a mão também, como o Osmar, o pastor, a Vanessa, quem mais que treinou? A irmã Elane também, que é alta, né? Então eu vou mandar confeccionar mais a de letra G, tá? Mas alguém falou? Não é GG, esta G, Big G. Aí eu faço um pouquinho maior, mas dá tempo porque é uma coisa rápida. E esse caderninho porque eu já pedi, eu já fiz, já tenho em casa, esqueci de trazer. Assim, para botar o nome da pessoa que vai ser evangelizada,
uma reflexão. Eu fiz também um quadrinho, uma revistinha, falando sobre consagração, sobre tudo que vai no evangelismo. E também eu vou trazer, talvez na terça ou na quinta-feira, porque aqui que eu lembrei para a Rosa, está aí aqueles 2 papéis, ela disse que eu acho que não, eu acho que está só aí a sacola. Mas aí já está tudo pronto, já está. E agora nós vamos, o pastor agora vai falar, e depois ele jogar e ele dá abertura. E eu vou querer assim também, tipo uma secretária, para poder, cada vez a gente ter uma reunião, né, para ver quantas pessoas aceitaram, quantas pessoas não aceitaram, quantas pessoas querem vir à igreja, querem estudo, aí fazer um relatório, assim, tá bom? Amém? Então esteja orando por esse ministério, se coloque à disposição também para participar desse ministério, né? E se você não puder estar nos dias que estivermos saindo, você pode também fazer no seu horário, né? Continuar anunciando o Evangelho, continuar mostrando a glória de Deus através da sua vida. Amém? Vamos orar por esse ministério? Pai, é com grande alegria no nosso coração que nós anunciamos esse ministério, Deus. Muitas vezes a gente sente que demorou, né, que já podia ter acontecido antes, mas o Senhor tem que foi feito. E nós cremos, Deus, que o Senhor vai usar essas pessoas para anunciar o teu Evangelho, para que a tua igreja cresça, para que as pessoas conheçam a tua palavra, Deus, e sejam alcançadas, sejam salvas, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Usa cada um de nós, Pai. Nós não somos capazes por nós mesmos, nós não somos especiais em nada se não for por Ti. E nós queremos ser usados pelo Teu Santo Espírito para anunciar o Teu Evangelho. Nos capacita, nos anima, nos dá autoridade, nos dá, Senhor, a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, Senhor. Que mais e mais pessoas, Senhor, ouçam o Teu Evangelho. Que mais e mais pessoas, Senhor, sejam impactadas pelo Teu Evangelho, para que o Teu nome seja glorificado nesse lugar, Senhor. E que daqui possa ser espalhado para todo mundo. Muito obrigado, Deus, por isso que o Senhor colocou no coração da irmã Alice. E que esteja florescendo em cada um dos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus que nos oramos. Amém.